Essa pergunta sobre globalização é sempre muito importante, né? Porque sempre parece um tema muito batido, né? Perguntar ali o que é globalização, né? Falar sobre as diversas marcas, né? Empresas interligadas, multis transnacionais, né? Um sistema de mercado aí dividido entre norte e sul global, reuniões do G20, interligação pela internet e tal. É muito mais que isso, né? Então, acho que uma análise importante para entender globalização, né, como a economia como estratégia, né, de poder de dominação, é só verificar assim, o quanto os Estados Unidos conseguem estabelecer poder de embargo sobre países. Já fez algumas vezes com o Brasil, né, impedindo, por exemplo, da expansão do mercado brasileiro para a Venezuela e para outros países vizinhos, principalmente durante o primeiro e segundo governo Lula, né, quando há uma expansão das empresas nacionais brasileiras e os Estados Unidos movimentam esse mercado para ir travando essa expansão. Certo? Então, se tem uma geopolítica de controle por meio dessa economia. Né? Portanto, como esses grandes atores globais, onde o Estado alavanca, né, essas grandes empresas para dominar outros estados, outros países, então se começa a verificar que esse poder político se tornou mais complexo e entra em frentes mais amplas de disputa por controle dos espaços a níveis mundiais. Né? Então o Milton Santos vai classificar isso como um estágio avançado do imperialismo. Certo? Então você tem outros processos imperiais, que vão marcar esses processos de intervenção em países. Certo? Só verificar, por exemplo, qual vai ser a forma dos Estados Unidos patrocinar os golpes pela América Latina, aqui no Brasil, né, com envio de recurso, com treinamento de militares, né, mas sem estar com operações militares diretas, né, mas fazendo esses financiamentos, certo? Mudando o jogo político dentro dos países. Certo? Assim, em outros países ele faz a intervenção direta, né, como aconteceu com o Iraque, por exemplo, né, com a derrubada de Saddam Hussein. Né? Então, é esse processo de globalização, onde se tem controle de notícias, o controle midiático, manipulação de bolsas de valores, né, a forma de se controlar a produção de notícia, aí não falando propriamente, né, das tais fake news, das tais notícias falsas, mas como se consegue manipular isso também para manipular sentimentos, né, também para trabalhar todo o processo ali de articulação, né, de algumas construções de afetos, certo? Então, o processo de globalização marca esse avanço de um processo imperialista. Né? É só verificar, por exemplo, como no final da década de 90 vai marcar processos de problemas profundos, né, para países socialistas. A União Soviética se fragmentando, né, outros países antes que tinham ali uma divisão vão se reunificar, e aí sobrepõe um capitalismo sobre eles, e alguns poucos pontos permanecerão ali tentando levar uma política socialista, certo? Então, esse é o processo de globalização, né? Como essa dialética do tempo e do espaço, né? Essa construção histórica vai se dando e moldando a realidade em cada local, beleza? Então, esse é um ponto inicial para pensar o que é essa globalização, certo? Não é um processo natural, é um fenômeno aí onde se vai ter, né, esses processos de deslocamento espaciais muito mais intensos, né, onde se tem marcas de reflexos históricos de outros momentos, né, saídas migratórias, né, as brigas étnico-raciais, né, essas disputas étnico-raciais que vão ser inventadas aos moldes, né, de um nacionalismo europeu que depois se espalha para outros locais, né, o uso de controle das massas por meio de discursos religiosos. Então, vai envolver muita coisa dentro desse processo chamado de globalização. Né? Vamos seguir nossa análise lendo agora Milton Santos, certo? Que em sua obra principal, né, que se chama A Natureza do Espaço. Certo? Indico a leitura para geral, né, para as ciências humanas e até para a galera que vai fazer concurso também, porque a CES Gran Rio gosta de colocar, né, textos do Milton Santos. Certo? Então você tem aqui na página 243 o Espaço Nacional da Economia Internacional. Certo? Então fica parecendo aqui uma relação de contradição. Né? Então agora
Os atores hegemônicos, armados com uma informação adequada, servem-se de todas as redes e se utilizam de todos os territórios. Eles preferem o espaço reticular, mas sua influência alcança também os espaços banais, mais escondidos, né? Então, esse processo, né, de exploração aí na estrutura capitalista, como ela consegue se espraiar, sobretudo hoje, né, com o avanço de técnicas e tecnologias, né? Aí ele diz ainda mais: eis porque os territórios nacionais se transformam num espaço nacional da economia internacional e os sistemas de engenharia mais modernos, né, entendam aí a infraestrutura, criados em cada país são mais bem utilizados por firmas transnacionais que pela própria sociedade nacional. Vamos pensar, por exemplo, a utilização aqui de estradas de ferro, né, de trens, quase que exclusivamente para escoar minério, né, e grãos, certo? Commodities. Em tais condições, a noção de territorialidade é posta em xeque e não falta quem fale em desterritorialização, né, aqueles que vão sendo retirados, né, desse espaço, né, aqueles que vão perdendo seus territórios que ocupavam aí milenarmente e secularmente, né, atribuindo-lhes alguns sacrifícios extremos, como o de supressão do espaço pelo tempo, né? Então se vai tendo um encurtamento desses espaços, né? Um processo de avanço rápido sobre eles, né? O que dá a sensação, né, do encurtamento, né, desse tempo e espaço, né? Daí a compressão, né? Ou da emergência, né, do que chamam não lugar, né? Uma perda de referência de lugar de pertencimento, certo? Então esses são pontos aí trabalhados pelo Milton Santos na globalização, né? Como há características, né, que crescem, né, dentro desse processo capitalista, né, técnico-científico, né, com uma rede informacional. Então a gente está falando aí de várias dimensões para influências, né, dessas análises, né? Como isso, né, é dominante, sobretudo nesse mundo hoje, né, com o maior número de pessoas tendo acesso a redes variadas de informações prontas, pré-elaboradas, né, pensadas dentro daquilo que as pessoas mais procuram, né, o mundo aí dos algoritmos, certo? Então, a gente já tem hoje passos ainda mais assustadores do que quando Milton Santos estava fazendo isso, né, analisando esses processos entre década de 80, 90 e início dos anos 2000, né, quando ele acaba falecendo, né, mas vai deixar esse legado gigantesco de uma análise, né, desses processos de mudanças para esse momento, né, e de uma possibilidade de revanche dentro dessa estrutura, né, porque a história vai se dando, né, dentro de um espaço geograficizado também, né, de forma dialética, né. Então volta a necessidade sim, de entender, né, categorias, conceitos, né, e metodologias, né, para poder desenvolver esses pensamentos e tentar executar a prática deles, né, dentro de uma construção histórica que é bem complicada, né, bem delicada. É isso. Valeu. Até mais.